A palavra do Senhor aqui, a palavra do Senhor aqui em Atos 1, de 1 a 11, que diz assim: a ascensão de Jesus. E quando o autor do livro de Atos, ele disse assim que no livro dele anterior, Teófilo, ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Até o dia que Jesus, foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, da dor que o Senhor Jesus passou, do sofrimento que ele passou, Jesus apresentou-se a eles, aos seus discípulos, e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus ressuscitou e deu muitas instruções para os seus discípulos que Jesus estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias. Jesus, antes de subir ao céu, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos por cerca de 40 dias. Aleluia, Jesus. Falou-lhe cerca do reino de Deus aos seus discípulos. Esses 40 dias que o Senhor Jesus passou aqui na terra, depois que ressuscitou, antes de subir ao céu, ele falou acerca do reino de Deus para os seus discípulos. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, Jesus comia com os seus discípulos. Quando ele aparecia, depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus aparecia aos seus discípulos, ele comia com eles. E enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai. Para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, esperassem pela promessa de meu Pai. Jesus deu essa ordem para os seus discípulos, da qual lhe falei. Jesus já tinha falado para os seus discípulos. E logo quando ele ressuscitou, os 40 dias que ele passou, instruindo os discípulos, que ele passou aqui na terra depois que ressuscitou, quando ele apareceu aos discípulos, ele sempre instruía, comia com eles. E Jesus falou para os seus discípulos pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus disse: olha, que João Batista, ele batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não lhe compete. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu.
Jesus dizendo para daquelas pessoas que estavam ali reunidas, que não competia a eles saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Deus estabeleceu o tempo pela sua própria autoridade, não, e eles não tinham que, não competia a eles saber o tempo, mas estabelecerão poder, mas receberão poder quanto o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus Cristo dizendo para aquele povo que estava ali reunido: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, né? E vão pregar o evangelho, né? Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas. Quando Jesus terminou de falar com aquele povo que estavam ali, tendo dito essas coisas, que eles iam receber poder para ser testemunhas minhas. Vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minha testemunha. E quando Jesus terminou de falar, Jesus foi elevado às alturas. E eles olhando, Jesus elevando às alturas, Jesus subindo aos céus, sendo elevado às alturas e eles olhando. E uma nuvem encobriu a vista deles. Uma nuvem cobriu Jesus à vista deles, daqueles que estavam olhando. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Enquanto Jesus subia ao céu, eles ficaram com os olhos fitos no céu. De repente, surgiram diante deles dois homens. De repente, surgiram diante dele dois homens. Sabendo que são os anjos do Senhor, né? Dois homens vestidos de branco, que lhe disseram a eles: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este homem Jesus, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Como vocês viram subir, esse mesmo Jesus voltará da mesma forma que vocês viram subir. Jesus, ele voltará da mesma forma como vocês viram subir. Ele vai voltar, ele voltará.
E que Deus nos abençoe.